Agora sim, capitalismo para os católicos. Católicos, pelo amor de Deus, a Igreja Católica não é contra o capitalismo. Aliás, a Igreja Católica vive e sobrevive do capitalismo. Se não existir mais o capitalismo, acabou o dízimo, as ofertas. Acabou. A Igreja Católica não pode ser contra o capitalismo porque ela sobrevive do capitalismo. E a Igreja Católica não fala nada contra o capitalismo. A Igreja Católica fala contra o liberalismo, tá? Essa visão liberal das coisas. Então, né, alguns católicos colocaram o nome desse liberalismo de capitalismo selvagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Capitalismo não tem nada a ver com isso, tá bom? E o liberalismo está muito mais ligado à visão marxista do que à visão capitalista, tá, gente? São coisas diferentes também, tá? O capitalismo é uma coisa, é um sistema, é sistemático o capitalismo, tá? E o comunismo, o socialismo é um regime. São coisas diferentes, tá? Mas aqui, né, esse vídeo é exatamente para colocar na cabeça dos católicos que a igreja não é contra o sistema capitalista. Até porque o sistema capitalismo é orgânico. Não foi algo pensado. Ele nasceu. E nasceu do povo. O capitalismo nasceu do povo, gente. Entenda. Quando acabou o Império Romano, acabou o mundo. Existia, na época do Império Romano, existia um sistema monetário organizado. Mas, enfim, com o fim do Império Romano, acabou o mundo e entrou no sistema feudal, um outro mundo. E, aos poucos, né, o sistema feudal foi se formando e acabou o sistema monetário. Todo mundo ali na Europa começou a sobreviver de subsistência, plantando, colhendo, trocando ali, né, pagando impostos ali com os alimentos, com a produção. E como eu falei, eu não sou exatamente contra o sistema feudal. O mundo teve que passar pelo sistema feudal porque foi um período, né, depois do Império Romano, como eu falei, o mundo acabou quando caiu o Império Romano, teve que recomeçar novamente. Então veio o sistema feudal. Só que 10 séculos foi muito. 10 séculos. E o sistema feudal, ele foi bom, sim, no começo, para aquelas pessoas ali com o fim do Império Romano, se organizou, né, com os feudos ali. Só que o sistema feudal tinha um problema. A meu ver, um problema muito grande, né? Acabou a liberdade individual, tá? E quando eu falo de liberdade individual, não é o liberalismo, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A liberdade individual da pessoa. A pessoa, ela, né, o cabra era um simples camponês. Plantava, colhia, tinha ali o seu feudo, né? Na verdade trabalhava ali no feudo, pagava seus impostos e ele iria ser aquele camponês pro resto da vida dele. Ele não iria passar além daquilo. Nunca ele iria ter a possibilidade de comprar um feudo, de comprar uma terra, entende? Ele nasceu para ser um camponês. A meu ver, isso está errado. Ao meu ver, isso está errado. A pessoa tem que, né, todos têm que ter o direito, né, de mudar de vida, gente. Sério, tem que ter esse direito. E cada um tem o seu talento. Imagina, se o cabra tem um talento maior do que o outro, ele tem que ganhar mais do que o outro, tá? O que acontece, gente? O sistema feudal foi bom no começo, né? Se organizou ali com os feudos, enfim. Todo mundo conhece o sistema feudal. Mas tinha esse problema. Não tinha um sistema monetário, tá? Não tinha sistema monetário. Não tinha o valor da produção. A produção não tinha valor, gente. Você plantava, colhia e não tinha um valor naquilo, entendeu? Então, cara, o mundo iria continuar o resto da vida daquele jeito. E chegou um momento que não dava mais. Aquela situação ali, não tinha mais jeito, tá? E começou o quê? Na verdade, né, entre os feudos ali, existia um local chamado Burgos, né, que não tinha domínio.
E a população, quando eu falo que o capitalismo é orgânico, é exatamente por causa dos burgos, tá? A própria população começou a correr para aqueles locais ali, né, que não tinha domínio feudal, e começou a fazer o comércio por conta própria. Então foi algo orgânico. Primeiramente era a troca, o artesão trocava, né, os seus bens, a sua produção por um outro, né, por alimentos. E né, começou a existir essa troca. E então a produção começou a ter valor. Só que não tinha a questão ainda não tinha o sistema monetário, não tinha essa questão do sistema monetário. Então o valor era assim, por exemplo, né, esse mouse aqui custa 10 laranjas. Esse era o valor na época, entende? É mais ou menos assim. E isso de uma forma orgânica, com a própria população. Gente, os burgueses, esse termo aí pejorativo hoje, né, são os servos. Né, a pessoa que plantava, que colhia, fazia artesanato, são os servos. Eles são os burgueses. Eles correram para os burgos ali para, né, começar um comércio. Olha só, a troca de produtos. Então o produto começou a ter um valor, certo? E eles perceberam, né? Não seria muito mais fácil colocar o quê? Um sistema monetário ao invés de ficar só trocando produtos. E aí começou a aparecer novamente o quê? O dinheiro, as moedas. Então esse mouse aqui não era mais 10 laranjas, né? Esse mouse aqui custava agora 5 moedas, entende? E aí começou o sistema. Entenda, é um sistema orgânico, o sistema capitalista. E o sistema capitalista é o quê? É uma produção. É produção. Todo sistema gira em torno da produção. No mundo antigo, antes de Cristo, como que era a produção? Através dos escravos. Era um sistema de produção. Os escravos trabalhavam, produziam, né, para o império, enfim, para os reinos. E era assim. Esse era o sistema de produção. Na época de Cristo, tinha um sistema monetário, principalmente ali com as moedas, né, romanas e as gregas também, né, as moedas gregas. Tá? Então existia o sistema monetário e dentro de Israel também tinha a moeda que servia para pagar os impostos no templo, tá bom? Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Só que não tinha o que? O lucro, a mais-valia. Não tinha o lucro na época de Cristo. Então era simplesmente que, olha, isso aqui custava 5 moedas, era 5 moedas e pronto. Então eu produzia isso aqui por 5 moedas, era o custo dele, era apenas o custo. Eu ia lá, pescava, um peixe custava uma moeda, era o custo da moeda. E com o aparecimento do capitalismo, apareceu o quê? O lucro, gente. O lucro. O mais-valia. Aí você pode estar se perguntando, mas né, é lícito o lucro? Lógico, você está investindo o seu dinheiro. Você está investindo no meio de produção. Então o sistema capitalista nada mais é do que um sistema de produção. Então você produz e ganha por aquilo que você produz. Então essa era a visão. Olha, eu produzi, né, um copo desse aqui. Eu produzi esse copo, eu tive um custo para produzir esse copo. Só que eu preciso vender esse produto e com o dinheiro produzir mais copos. Entende? Então, era o lucro que ele precisava para... Ele não ficava só nesse copo. Ele tinha que produzir esse copo, vender e produzir mais copos para aumentar o quê? A produção. Até porque a população estava aumentando também. Então precisava de produção. Então veja, tudo aconteceu do modo orgânico. Orgânico. Esse é o capitalismo, tá, gente? Então se coloca um valor na produção, no que você produz, tá? E melhor, não precisava mais dos escravos. Com o lucro, presta atenção, gente, com o lucro você acabava com a escravidão. Porque se eu produzo esse copo, ó, prestem atenção, eu estou produzindo este copo, certo? Ó, caiu água. Gente, caiu água para todo o local aqui. Então, eu estou produzindo este copo. E eu só vendo pelo custo.
quem vai produzir esse copo para mim? Hã? Ou eu produzo ou eu coloco um escravo para produzir, certo ou não? Agora, se eu coloco um lucro em cima da produção, eu consigo pagar um salário para a pessoa que produziu. Então não tenho mais o escravo. Olha só, não preciso mais do escravo. Eu vou contratar um funcionário. Aí começa a aparecer o quê? O funcionário. A pessoa que trabalha produzindo para você. E o salário dela nada mais é do que dividendos do lucro. Gente, o seu salário, você que fala, eu trabalho de escravo para o meu patrão, não, você não trabalha de escravo para o seu patrão, porque seu patrão paga um salário para você. Então, ele está pagando, o que você está recebendo são dividendos do lucro da produção. Ele também ganha seus dividendos, é lógico que ele vai ganhar muito mais porque ele investiu dinheiro. Você não investiu nada, você investiu o seu talento. Então você está trocando seu talento, né, por dividendos da produção, do lucro, do mais-valia. Entende? Isso é o capitalismo, tá? Então o capitalismo, ele acaba exatamente com a escravidão. Porque com o lucro apareceu, que não existia no mundo antigo, né? Quando existia ali o sistema monetário, mas não existia exatamente o lucro. Então, não, o cabra tinha que ter um escravo produzindo para ele, senão ele não tinha produção. Aqui não. O lucro entra na parada e tira o que? A escravidão. Agora você está recebendo um salário para produzir e continuar o comércio. É um sistema. E isso, né, de uma forma orgânica. Esse é o capitalismo, gente. Esse é o capitalismo, tá? Como eu falei, você está achando que seu patrão te trata como escravo? Então invista o dinheiro que ele investiu na empresa dele. Invista, pega o seu dinheiro, vende a tua casa, teu carro, vende tudo que você tem. Investe em uma empresa de produção, começa a produzir, contrata funcionários, paga salário também, para você ver como é bom. Né? Paga o salário. E é lógico que aquilo foi, né, se organizando. Primeiro apareceu ali o comércio, depois o sistema monetário. Aí eles perceberam que o sistema monetário iria contribuir com o comércio e a população, né, olha, a própria população, eles perceberam, né, as pessoas perceberam que precisava do lucro, gente, para ter mais produção. Então esse copo, se eu tive o custo para produzir de 10 reais, se eu vender esse copo por 5 reais, eu tenho um lucro em cima dele, do que eu produzi, e com esse lucro eu consigo pagar para uma pessoa, ao invés de ter um escravo, eu consigo pagar para uma pessoa para que ela possa produzir mais copos. Então aí eu não produzo mais um copo, eu começo a produzir 10 copos. E claramente isso vai, né, dar um resultado né, de riqueza. Você vai começar a acumular riquezas. Olha que interessante. E nada que é produzido é roubado, gente. Nada que é produzido é roubado. Como eu uso o exemplo do Neymar. O Neymar ganha o quê? 3 milhões por mês. Você acha muito? Não. Ele está ganhando o que ele está produzindo. O nome Neymar produz esse dinheiro. E o que é produzido não é roubo. Tá? Roubo é o BNDES, que o PT foi lá e roubou o BNDES. Ali sim, ele tirou dinheiro que não era dele. Não era dele, aquele dinheiro. Ele pegou e tirou esse dinheiro que era para ser investido, né, para o desenvolvimento da nação. Isso é um roubo. O Neymar não. O nome Neymar, só com venda de camisas, paga o salário dele e sobra dinheiro. Só com a venda de camisas, né? E entenda toda a cadeia sistemática, toda a cadeia. Desde o começo ali onde o cabra, né, planta o algodão, colhe o algodão, vende para a empresa que faz, né, a malha, o outro pega, produz a camisa, coloca a estampa, passa para a loja vende. Quantos funcionários não ganham dinheiro, gente? Dinheiro, tá? Em cima do nome Neymar. Então, toda essa cadeia, desde lá do algodão até a venda final ali, a venda, né, final, né,
está em cima do nome Neymar, todo mundo ganhando dinheiro, seu salário, o lucro. Então o seu salário, gente, o seu salário nada mais é do que os dividendos do lucro da empresa. Você ganha em cima disso também. Aí tem, por isso que eu falo, tem aquele funcionário, às vezes trabalha comigo lá, falando assim, eu quero que a empresa se foda, eu quero o meu salário no final do mês. Cara, se a empresa se fuder, velho, você tá se fudendo junto. Você vê, a empresa não aumenta meu salário. Pô, você tá fazendo o que para ajudar a empresa também? Hã? Você faz o quê? Aí não tem como a empresa aumentar o seu salário se a empresa também não conseguir produzir mais do que está produzindo. Seu salário faz parte daquilo, meu filho. Entenda. Então tudo foi se organizando, tá? Então aparece primeiro o comércio, depois o sistema monetário, vem o lucro, acaba com aquela história de escravidão praticamente, tá? Não tem o porquê mais a escravidão, porque se você tem um salário é melhor você pagar um salário em cima do lucro que você está recebendo. Então foi se organizando o capitalismo, tá? Nasceu e se organizou. E é lógico, tudo é um meio de produção. E com o meio de produção vem a revolução industrial, com os maquinários. E eu entendo que no começo ali, principalmente, né, na época clássica, né, da administração ali com o Taylor, Fayol, né, que é na época clássica, neoclássica, também ali quando todo estudo era no chão da fábrica, então eles se preocupavam muito mais com a produção do que com o ser, né, da pessoa. Então é lógico, teve que existir uma organização e uma adaptação para tudo isso. Aquele filme, né, do Tempos Modernos ali mostra, né, o cabra no meio de produção e ele apertava tanto parafuso que ele saía, né, com a chave ali, tentando apertar parafuso em tudo, né? Era uma crítica, sim, todo sistema não é perfeito, né? Por isso que existem as críticas. Ele era uma crítica e através das críticas foi se formando o quê? Regras, né? Regras. E principalmente as leis trabalhistas, tá? Não tem nada a ver com CLT, tá, gente? CLT é uma porcaria. Mas as leis trabalhistas, por quê? Os próprios empresários, eles perceberam que um funcionário que trabalhava 8 horas por dia, um funcionário trabalhando 8 horas por dia rendia mais do que aquele que trabalhava 12. Então eles perceberam, poxa, a empresa ali do outro cidadão ali está produzindo mais e os funcionários trabalham menos. Então alguma coisa tem. Então perceberam que um funcionário trabalhando apenas 8 horas por dia, ele rendia mais. E também, né, o bem-estar da pessoa. Olha, se ele tiver uma folga por semana, ele vem trabalhar no outro dia com mais disposição. Se ele tiver um mês de férias por ano, né, para ficar com a família, aproveitar, viajar, ele volta mais exposto também, né, para produção. Então, gente, entenda, quem inventou as leis trabalhistas, essas leis boas, tá, não foram os governantes, tá, não foi o governo. Foram os empresários que inventaram as leis trabalhistas por causa da produção, porque eles perceberam que através dessas leis, né, a produção iria ser maior, tá bom? Voltando, a Igreja Católica não é contra o capitalismo, gente. O capitalismo é isso. Resumindo, o capitalismo tem duas regras. Você produz e ganha por aquilo que você produz. Se você produz mais, você vai ganhar mais. Se você produz menos, você vai ganhar menos. Isso é o capitalismo. Qual é o mal nisso daí, gente? Qual é o mal? Que eu vejo gente tentando defender, né, indiretamente o socialismo. O socialismo é uma porcaria, gente. Não tem. Só tem produção com uma mão de obra escrava. Você é escravo do governo. Isso é o capitalismo. Tá? Isso é o socialismo, na verdade. Agora o capitalismo. Cara, você produz e ganha por aquilo que você produz. Tem um amigo meu que ele trabalhava em 2 empregos. Ele trabalhava durante o dia no hotel que eu trabalho e durante a noite ele trabalhava em um outro hotel. Era a opção dele, liberdade individual. Lógico que ele ganhava o dobro do que eu ganho. Mas é lógico que ele ganhava e merecia. Porque ele mereceu ganhar mais? Porque ele produz mais. Ele não se importou. Eu não iria
trabalhar dessa forma, entende? Por isso eu tenho a minha liberdade. Mas ele não. Trabalha durante o dia, durante a noite, tem aquele espaço de tempo que ele dorme, beleza, para ele tá bom. Então ele produz mais, ele ganha mais. Isso é o capitalismo, gente. Liberdade individual. Acabou. Tá? Não é liberalismo, tá bom, gente? Essa história de capitalismo selvagem não existe. Foi um nome que deram para o liberalismo para dizer que o capitalismo também é mau. O capitalismo não é mau. O capitalismo só é mau na mão de socialista, tá? Aí sim, num país socialista como a China, sim, o capitalismo é mau. E o capitalismo sobrevive muito bem com o socialismo, tá, gente? Porque um é um regime, ideologia formada na caneta. O outro não, é um sistema que nasceu de uma forma orgânica entre a população e tirou o mundo do sistema feudal. Simples assim. E só tem duas regras, como eu falei, produz e ganha por aquilo que você produz. No próximo vídeo, gente, eu vou fazer vários vídeos a respeito do capitalismo, como é bom o capitalismo, tá, gente? A única forma de acabar com a desigualdade social é o capitalismo. É a única forma. Não tem outra forma de acabar com a desigualdade social, só o capitalismo. Eu irei fazer vários vídeos a respeito do capitalismo, tá, gente? Porque é impressionante como tem gente aparecendo também no meu canal falando merda do capitalismo. O cabra não conhece o capitalismo, não sabe o que é o capitalismo, tá bom? E termino esse vídeo só dando aqui o exemplo, né, da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, você tem de um lado, né, ali o Oriente e o Ocidente. O Oriente ele foi dominado pela Rússia socialista e o Oriente, né, que foi libertado ali pelos Estados Unidos, os aliados, né, ficou com o capitalismo. O plano Marshall reconstruiu toda a Europa Ocidental e o socialismo acabou de desgraçar todos os países do Oriente. Só para você ter uma ideia, a diferença socialismo e capitalismo. Tá? O capitalismo reconstruiu uma parte da Europa e o socialismo terminou de destruir aquilo que o nazismo começou. Essa é a diferença, capitalismo e socialismo, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.